Olá, meus amores. Nesse vídeo eu quero falar sobre identidade em homenagem à queridíssima borboleta que tá aqui do meu lado. Maravilhosa, ela tem formato de folha. E depois eu vou mostrar a vocês, se ela ficar ali, né? Porque eu acho que ela deve estar dormindo. Ou aconteceu alguma coisa, que ela teve que parar ali um pouco. E eu vou aproveitar para olhar a analogia da borboleta para falar sobre identidade mesmo. Como nós somos influenciados pela nossa família, pelo ambiente que a gente nasce, a ser uma determinada coisa, né? Ter um determinado pensamento. As pessoas te olham com o olhar delas. Por quê? Na tua infância você não tem visão de mundo. Você está totalmente influenciado. Porque as pessoas que vieram antes de você têm mais conhecimento. Então elas passam sobre isso. Mas não significa que você, quando cresce, tem que continuar acreditando que você ainda é aquilo. Porque vamos supor que a tua família tem uma visão negativa. Coloca você em crenças negativas, limitantes, faz com que você tenha baixa autoestima, pensamento de não merecimento. As crenças são desvalorizantes para você. E aí tu perde várias oportunidades. Simplesmente porque você acredita que pra você a vida é assim. Que se você fosse para viver outra situação, você nasceria em outra família. Pelo menos eu pensava assim. E eu não tinha o poder de, na minha família, né? A liberdade de questionar. Eu era aquela pessoa que o questionamento era afronta. Então eu engolia as minhas perguntas, eu não sabia me posicionar, o posicionamento era visto como rebelião, malcriação. Então, gente, eu tinha que me moldar todinha pra agradar, sabe? E como eu vim de crenças religiosas muito fanáticas, né? As pessoas colocavam em mim mesmo muitos medos espirituais, de inferno, de não pode isso, de não pode aquilo, que chegou um tempo que eu tive uma crise existencial tão grande que, para eu pertencer ao mundo, eu comecei a viver tudo aquilo que me ensinaram sobre Deus. Então, eu me coloquei numa caixa que eu apaguei, eu praticamente sumi. Isso tudo porque eu não sabia mais o que eu era nessa terra. E eu falei, não, chega, vou dar um basta. Quando nós somos crianças, essas condições da gente viver de igual modo é meio que uma questão de sobrevivência, porque nós precisamos muito. Mas chega na fase adulta, gente, você já é autônomo, nós precisamos colocar esse filtro. Precisamos olhar a verdade que faz sentido para nós. E isso não significa que você tem que ficar com raiva das pessoas, porque o ódio, a raiva, você querer se vingar, você ainda ficar murmurando no mesmo lugar de vítima, só faz você aumentar essas crenças. A fé, ela é você ouvir do mesmo e acreditar nisso. Então, toda vez que você olha o que fizeram, tudo aquilo do teu passado, e que você é assim porque é assado, é certo de você se permanecer no mesmo lugar. Então, liberar o perdão, soltar os pesos, aquilo que não cabe mais em você, inclusive essa antiga identidade, é necessário. Assim como a borboleta. Ela realmente é uma lagarta. A família dela nasceu naquele ambiente. E ela vai viver daquele modo, igual a todos. Mas chega um momento que ela precisa olhar e falar, não quero essa identidade, não é mais pra mim, isso não faz parte, eu quero voar, eu quero viver o meu mundo, ter a minha visão ampliada do que eu realmente quero pra mim. E aí o que a borboleta faz, gente? Ela entra no casulo. Assim somos nós, precisamos nos afastar, mesmo que por um período, das pessoas que continuam mantendo essas crenças, porque quando você está perto, você ainda tem aquelas vozes ruminando na tua cabeça, daquelas crenças que tu quer estudar, garota? Pra que estudar? Tu não vai ser nada não, tu não consegue não. Aconteceu uma vez, eu falar, gente, eu quero malhar pra ficar gostosa. Gostosa pra quê? E fala com deboche. Eu quero ficar gostosa pro meu marido. Quando eu casar, eu vou ficar gostosona pro meu marido. E eu falei num tom de ironia. A pessoa simplesmente falou, você nunca vai casar. E ali, gente, eu tirei aquilo como um aprendizado. Eu falei, eu não estou num lugar onde vai me ver crescer. Eu preciso sair daqui. Eu preciso estar no meu lugar, naquilo que realmente faz sentido pra mim. E eu me afastei, assim como a borboleta. O casulo, ele é único, ele é solo. Não cabe várias lagartas, não cabe. Você e você. E o processo é lento e doído. A borboleta, quando tem as suas asas rasgadas, né, pela pele, as asas começam a rasgar, o corpo modela, não é gostoso não, gente. E outra coisa, ela começa a criar um mundo aqui. Tudo muda aqui. Porque o que tá nascendo nela faz parte do que ela começou a pensar que ela é. Chegou o momento da minha transformação. Uma borboleta, ela não sai do casulo rastejando no chão comendo areia. Ela voa, porque ela tem uma nova identidade. Então eu e você, quando se coloca nesse casulo, nós adquirimos uma identidade nova. Mas não é porque a gente está vivendo isso, muitas vezes a gente está vivendo desertos, fundo de poços. Ali, aquele mundo construído, que falaram que era nosso, vai por ladeira abaixo. E aí nós precisamos construir de verdade o que faz sentido pra gente. É mudança de crenças. Isso é um processo que às vezes demora anos. Eu tô há 6 anos no processo e ainda tem muito pra mudar. Acho que eu nunca vou parar de melhorar. Buscar o meu melhor, porque nós estamos aqui pra isso. Então, passar por esse processo é você mudar crenças,
É você mudar o seu modo de vestir. É você parar de frequentar ambientes, é parar de aceitar migalhas, é parar de se rastejar para você caber em alguns lugares. Parar, gente, de aceitar aquilo que não cabe mais para você. Porque uma lagarta, uma pessoa que não sabe quem é o valor dela de verdade ainda, ela vai se humilhar, ela vai se rastejar, ela vai ficar ali, ó, na lama. Mas esse período de casulo é o período que você precisa moldar a sua mente para você começar a pensar alto. Sair dessa energia de escassez, de desvalor, sair desse lugar de tristeza, de que a vida é ruim para você, de murmuração e começar a vibrar alto. Porque tu não vai sair do casulo para voltar para lá não, tu vai voltar, ó. É para o lugar que tu merece voar. Agora tu vai ali, tu vai tirar um néctar de uma flor, tu vai viver outras coisas. E uma borboleta significa, além da transformação, gente, uma beleza que ela transmite para o mundo. Ela mesmo não vê as asas dela, não. Quem vê o mundo começa a falar, uau, o que você está transmitindo? Você é muito linda. Não é verdade? A borboleta, ela é admirada. Ela é muito admirada, não só pela sua força de transformação, mas também porque ela ilumina aquela beleza das asas dela. O ser humano é a mesma coisa. Quando ele se levanta desse fundo de poço, ele começa a ver a vida lá mais alta, ele olha a vida com mais positividade, olha a vida com aprendizado e não com murmuração. Ele não tem amnésia de esquecer de onde ele veio, do que fizeram, mas ele entende que aquilo faz parte do processo. Se ele não estivesse lá, ele nunca seria transformado. A história dele seria outra, sabe? Mas só acontece se você pegar a caneta e papel e tirar da mão dos outros, porque ninguém tem mais poder na sua vida de construir o teu futuro do que você mesmo. Então você é merecedor, você pode, sabe? Assim, gente, um ser humano que transcende desse lugar de humilhação, do sofrimento, quando ele fica no seu estado de essência verdadeira, quando ele se conhece, ele sabe quem ele começa a colocar o que ele é para o mundo. É algo assim que o mundo começa a querer se aproximar, é uma companhia agradável, é uma pessoa que se torna intelectualmente interessante, né? Tá buscando crescimento, é muito gostoso. E no meu processo de fundo de poço, quando eu precisei entrar nesse casulo, Deus, ele me guiou. Porque Deus, ele é guia, ele não é impositivo, ele não é aquela pessoa que vem, põe você, que te dá castigo. Deus é aquele que te guia, ele te leva pro caminho, sabe, que você tem que seguir para você abandonar aquelas coisas que não servem mais para você. E óbvio que ele nunca vai olhar para aquele teu passado e fazer com que você não tenha uma gratidão. Deus, ele não vai fazer você sentir raiva de pessoas. Não vai. Ele vai entender que cada um tem as suas escolhas e cada um colhe o fruto delas. E você quer mudar, por isso que ele vai te levar para esse caminho, sabe? Deus falou pra mim, você se olha no espelho, começa a falar palavras positivas pra você, que você é linda, que você é isso, que você é aquilo. Gente, eu comecei a olhar no espelho, só via minhas imperfeições, só via as minhas rugas, só via as minhas manchas, eu não conseguia me amar. Eu tinha, assim, um olhar pra mim tão negativo que eu só escutava aquelas vozes, você é isso, você é aquilo, você é feia, e eu não conseguia. Ai, tava entupida, que tudo engasgado. Aquilo que eu queria falar e não conseguia. Então Deus, ele foi mais estratégico ainda. Eu fui levada a assistir um vídeo no YouTube do Poder do Eu Sou. E lá eles falaram, começa a colocar post-it na casa e vai lendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, só coisas positivas. Eu sou feliz, eu sou agradável, eu sou alegre, eu sou próspera, eu sou rica, eu sou inteligente. Tudo que você quer pra você. Porque quanto mais a gente fala sobre essas palavras pra gente, no início é até desconfortante, porque parece uma mentira. Mas depois se torna tão natural que você se abre pra aceitar essas palavras e ela começa a fazer sentido. Começa a te construir. Aquilo tudo que você construiu de negativo, você começa a construir positivo. E aí, esse vídeo me instruiu em colocar vários post-its pela casa, me instruiu também em eu escrever num papel, em caneta e papel. Então eu tinha um caderno cheio de nomes, né? Eu tinha ainda muita mágoa, tristeza de algumas coisas que aconteceram comigo, que eu ficava sempre remoendo. Eu anotei também tudo no papel, liberei perdão para as pessoas que me fizeram mal em voz alta, lendo ali o papel, abençoando, iluminando a vida das pessoas. Isso aliviou meu coração, tirou aquela mágoa, então deixei Deus trabalhar dentro de mim. Porque se há dor, sofrimento, raiva, ódio, rancor, você não deixa Deus entrar. Deus não habita em lugar sujo, né? E sujeira para mim, e o Deus que eu sirvo, assim, que eu sei que existe, é essas coisas negativas. Então, se você tem um Deus negativo, é ele que está habitando. Você tem que tirar esse Deus negativo e deixar esse Deus positivo entrar. E foi o que eu fiz. E, gente, as coisas começaram a mudar, as pessoas começaram a se apresentar para mim com as mesmas profissões que eu tenho interesse, com um coração mais aberto, sabe? A minha mudança de mentalidade começou a ser diferente. Eu comecei a filtrar o que é meu, o que é do outro, o que me dão de conselho que eu realmente preciso seguir e que faz sentido pra mim ou não, sabe? Informações que eu preciso, eu vou, oro, daqui a pouco alguém fala exatamente sobre aquilo. Eu comecei a me conectar comigo mesmo, eu tô mais presente no meu corpo, assim como nós, né, quando estamos aqui, no agora, conectados com nós, com aquilo que nós queremos viver. Nós estamos prestando atenção no que está acontecendo. Então você fica com o pé no chão, você observa,
e você está entregue àquilo que você está vivendo. Isso é muito transformador, sabe? E Deus, ele me moldou, começou a me lapidar, e hoje eu faço coisas pra mim que eu não ligo se as pessoas estão me rotulando. Eu não ligo se as pessoas vão falar, nossa, funkeira, nossa, exibida. Isso é um pensamento de quem tá olhando. Já falaram isso, tá, gente? Sobre as danças, né, que eu posto nas redes sociais, em grupos que eu faço parte. Eu falei assim, olha, você tá me contando sobre essa história que fulano falou pra você sobre mim, mas eu sou feliz porque eu tô vivendo, enquanto fulano tá olhando pra minha vida e apontando, então ela com certeza não está feliz. E viva, eu vivo, eu faço as minhas escolhas e não ligo mais para opiniões, entendeu? Claro que nós não podemos viver sem responsabilidade, né? Então tudo tem um peso, uma medida para que eu possa olhar aquilo e ver se é aquilo mesmo que eu quero para mim, né? Assim como vocês observam o que vocês querem, porque, gente, uma borboleta, ela não vai se aproximar de coisas que fazem mal para ela. Ela só vai se aproximar daquilo que faz sentido. Por exemplo, ela passou a se alimentar em vez de se alimentar de areia, de lama, de coisas do chão, ela começou a ir para as flores, sabe? A mentalidade da gente faz a gente ir andar por outros caminhos. Então, quando nós queremos viver uma realidade diferente, também tem que ter uma coerência, sabe? Não é porque agora eu me sinto com a autoestima alta, que isso é aquilo que eu vou esquecer, que eu preciso cuidar de mim, que eu preciso me proteger, que eu preciso saber onde eu tô indo, que eu preciso filtrar os meus relacionamentos, as minhas amizades, sabe? Isso tudo é saudável. E é isso, meus amores, eu ganhei um copo pertinho do dia que eu queria gravar esse vídeo pra vocês. Eu acredito muito que Deus, ele trouxe esse copo na hora certa, né? E a gente atrai aquilo que a gente vibra. A pessoa que olhou esse copo, que lembrou de mim, trouxe pra mim, gente, é porque sabe o meu jeito, sabe? E eu achei incrível esse copo. Olha o que tá escrito: lembretes diário. E aqui tá escrito: comemore cada vitória. Eu sou forte. Eu sou uma pessoa merecedora. Eu escolho ficar em paz. Tudo que eu preciso está comigo. Eu mereço ser feliz. Cuide-se, se presenteie. Você pode e vai conseguir. Agradeço todo dia pelo que eu já possuo. Ou seja, isso é o que eu e você precisamos, se ainda não está internalizada essa prática, que quando a gente é grata por algo, significa que nós agradecemos mesmo, nós cuidamos daquilo que nos é confiado. Então não adianta eu falar, eu sou grata pela minha filha e não cuido dela, não olho as necessidades dela. Eu não sou grata. Grata é tudo aquilo que eu estou disposta a cuidar, a ver como bênção na minha vida. E a gratidão é algo que, quando sai de mim, ela retorna em dobro. E parece que vem cada vez mais forte. Então, agradeça pelo que faz sentido para você. É muito gostoso a gente ter essa conexão com Deus que permite. Ele é o Deus do sim, mas é um Deus do sim consciente. Isso te faz bem? Isso aqui vai te levar ao caminho mais perto dos teus sonhos? Sim. Ele não é aquele que vai falar, não, você não é capaz, você não pode, você não consegue. Sabe? Ele é um Deus amoroso que nos guia para o caminho certo. E os nãos que ele dá, é porque ele sabe o que é melhor ou não pra gente. Lembre-se da borboleta, que eu vou mostrar agora pra vocês.